Bem-vindos à aula de comportamento organizacional. O comportamento organizacional é um campo de estudos que foca no impacto que o comportamento dos indivíduos, grupos e as estruturas tem dentro das organizações, a fim de aplicar este conhecimento para melhorar a eficácia de tais organizações. É uma disciplina científica, cuja base de conhecimento é constantemente adicionada a uma grande quantidade de pesquisas e desenvolvimentos conceituais. Mas também é uma ciência aplicada, já que as informações sobre práticas eficazes em uma organização podem ser estendidas a muitas outras. É um campo de estudo porque é uma especialidade delimitada e com um conjunto comum de conhecimentos que estuda esses três determinantes do comportamento das organizações: os indivíduos, os grupos e a estrutura. Assim, então, aplica o conhecimento obtido sobre indivíduos, grupos e o efeito da estrutura no comportamento com o objetivo de melhorar o funcionamento nas organizações. O comportamento organizacional está particularmente interessado em situações que dizem respeito ao trabalho das pessoas. A área de comportamento organizacional começou a ter mais importância a partir da década de 80. As áreas técnicas como finanças, contabilidade, logística, produção eram mais focadas e a área comportamental era mais deixada de lado. O comportamento nas organizações é algo que vai se desenvolvendo continuamente, principalmente quando você já está dentro de uma empresa. Dessa forma, o comportamento organizacional busca estudar como as variáveis relacionadas ao indivíduo, como a sua personalidade, valores, refletem dentro de grupos sociais e grupos de trabalhos, e a sua relação com uma estrutura organizacional, e como isso pode afetar o desempenho das pessoas, ou seja, como essas variáveis podem afetar a produtividade, a rotatividade, o absenteísmo, ou seja, a sua situação no trabalho. O comportamento organizacional foca na importância das habilidades interpessoais. Como compreender os sentimentos e motivações dos indivíduos e grupos para tentar prever seus comportamentos. Dessa forma, ele busca desenvolver boas habilidades interpessoais, para que isso possa se refletir num ambiente de trabalho mais agradável e também levar a contratações e manutenção de pessoas qualificadas. Independentemente do seu setor, as habilidades interpessoais são importantes porque ajudam os funcionários a desenvolver e fomentar fortes relações de trabalho entre si e com seus fornecedores e clientes, contribuindo assim para aumentar a produtividade da equipe da organização. No mundo de hoje, com um ambiente de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, os administradores não podem depender apenas de suas competências técnicas. Eles precisam também de habilidades interpessoais. Os executivos ou os administradores são indivíduos que realizam trabalhos por meio do trabalho de outras pessoas. As atividades dos executivos perpassam por tomar decisões, alocar recursos e dirigir as atividades de outros com o intuito de atingir determinados objetivos. Todo administrador necessita de um conhecimento bem amplo. Assim, o administrador foca em 4 funções principais. Planejar. Quando falamos em planejar, estamos destacando a importância de determinar as metas e a forma como elas serão alcançadas. Através do planejamento é decidido o que precisa ser feito, em quais setores e quando será a execução. Ou seja, planejar é definir com precisão os resultados desejados. Organizar. A organização constitui a melhor maneira de usufruir dos recursos e dos funcionários, facilitando a execução do planejamento. Na organização são definidos os organogramas, os níveis de hierarquias e a divisão das tarefas da organização. Dirigir é comunicar as informações e coordenar a implantação do trabalho, influenciando positivamente os colaboradores. E por meio do controle, é possível avaliar o andamento do trabalho e verificar se os objetivos que foram determinados no planejamento estão sendo atingidos. O controle afere o desempenho e compara com o resultado que é esperado
e, caso haja divergências, deverão ser realizadas as correções necessárias. A responsabilidade do gestor é coordenar pessoas e recursos. Assim, ele consegue atingir os objetivos traçados. Para conseguir aplicar as tarefas de administrador, é preciso delegar as tarefas de execução. Os principais papéis dos administradores envolvem 3 diferentes categorias: interpessoais, informacionais e decisórias. Interpessoais. O papel de símbolo é o papel de representação, é o papel de deveres cerimoniais e simbólicos, representa a organização, acompanha visitantes e assina documentos legais. Líder. Dirige e monitora pessoas, treina, aconselha, orienta e se comunica com os subordinados. Ligação. Mantém as redes de comunicação dentro e fora da organização, usa malotes, telefonemas e reuniões, e cada vez mais as mídias sociais. Categoria informacional. Papel de monitoração. Manda e recebe informações, lê revistas e relatórios e mantém contatos pessoais. Disseminador. Envia informação para os membros de outras organizações, envia memoranda e relatórios, telefonemas e contatos. Porta-voz. Transmite informações para pessoas de fora por meio de conversas, relatórios e memorandos. Papéis decisórios. Papel empreendedor. Inicia projetos, identifica novas ideias, assume riscos, delega responsabilidades de ideias para outros. Resolução de conflitos. Gerenciador de turbulências é a resolução de conflitos. Toma ação corretiva em disputas ou crises, resolve conflitos entre subordinados, adapta o grupo a crises e mudanças. Alocação de recursos. Alocador de recursos. Decide a quem retribuir recursos, programa, orça e estabelece prioridades. Negociador. Representa interesses da organização em negociações com sindicatos, em vendas, compras ou financiamentos. As habilidades são classificadas em técnicas, humanas e conceituais. Técnicas. São os administradores capazes de utilizar técnicas e conhecimentos dentro de uma área de atuação. Administradores com muitas habilidades técnicas normalmente trabalham em áreas industriais, lidando diretamente na área operacional. Habilidades humanas. São os administradores que possuem grande capacidade de trabalhar com outras pessoas, motivando e entendendo suas necessidades. Geralmente, esses administradores trabalham em áreas de recursos humanos e departamento pessoal. Habilidades conceituais. São os administradores que possuem capacidade de coordenar as atividades da empresa em vários níveis de atuação. Geralmente, eles visualizam a empresa como um todo. Esse tipo de administrador costuma trabalhar diretamente na administração do negócio. São os diretores ou presidentes das organizações. Todo administrador deve ter conhecimento do trabalho desenvolvido, possuir ideias e estar sempre atualizado com relação aos acontecimentos do mercado. Precisa ser capaz de pôr em prática seus conhecimentos a fim de solucionar problemas, ser proativo, buscar fazer acontecer e possuir a alma empreendedora, ou seja, o administrador deve ser um líder. Assim chegamos ao principal conceito de comportamento organizacional, que pode ser entendido como campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. O comportamento organizacional multidisciplinar tem sido influenciado pelos desenvolvimentos em várias disciplinas relacionadas, como a sociologia, a psicologia organizacional, a antropologia, entre outras. Essas disciplinas são disciplinas que contribuem para o estudo do comportamento organizacional. A psicologia é a ciência que busca medir, explicar e algumas vezes modificar o comportamento dos seres humanos. A psicologia abrange a aprendizagem, a motivação, personalidade, emoções, percepção, treinamento, eficácia de liderança, satisfação com o trabalho, tomada de decisão individual,
avaliação de desempenho, mensuração de atitudes, seleção de pessoal, planejamento dos trabalhos e estresse profissional. A sociologia é o estudo das relações das pessoas entre si. Ela abrange a dinâmica de grupo, trabalho de equipe, comunicação, poder, conflitos, comportamento intergrupal e como isso reflete dentro do comportamento do grupo. Foca também a teoria da organização formal, a tecnologia organizacional, mudança organizacional e a cultura organizacional, e como isso reflete no sistema organizacional. A psicologia social é a área dentro da psicologia que mistura conceitos desta ciência e da sociologia e que tem seu foco na influência de um indivíduo sobre o outro. Ela foca na mudança comportamental, na mudança de atitude, comunicação, processos grupais, tomadas de decisão em grupo, relacionadas ao grupo. A antropologia é o estudo das sociedades para compreender os seres humanos e suas atividades. Ela abrange valores comparativos, atitudes comparativas, análise multicultural e como isso reflete dentro do grupo na organização. E a cultura organizacional e o ambiente organizacional no sistema organizacional. A ciência política é o estudo do comportamento dos indivíduos e dos grupos dentro de um ambiente político. Abrange conflito, políticas intra-organizacionais e poder voltados ao sistema organizacional. Os principais desafios e oportunidades em comportamento organizacional perpassam por administrar as pessoas durante épocas de crise, responder à globalização, administrar a diversidade da força de trabalho, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar as habilidades humanas nas organizações, estimular a inovação e a mudança, lidar com a temporariedade, trabalhar em organizações interconectadas, ajudar os funcionários a equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, criar um ambiente de trabalho positivo e melhorar o comportamento ético das pessoas nas organizações. Quando falamos em comportamento organizacional, podemos estruturá-las e analisá-las em 3 níveis. Nível individual, onde o perfil do colaborador é levado em conta, bem como sua forma de trabalhar, rendimento e personalidade. Nesse nível, a psicologia atua para estudar o que motiva as pessoas dentro da empresa e quais são suas habilidades e competências em potencial para melhor aproveitamento. Nível grupal, que tem como foco de análise os nichos e departamentos que estruturam a empresa. A psicologia e a sociologia estudam como ocorre a integração entre as pessoas e a eficiência da comunicação, com o objetivo de apontar a melhor forma de conectar os times para gerar um trabalho efetivo e em conjunto. Nível dos sistemas organizacionais. Não só de pessoas o comportamento organizacional é feito. A estrutura, os valores e a cultura de uma empresa também são pontos de estudo. As principais variáveis dependentes do comportamento organizacional são produtividade, a medida de desempenho que abrange a eficiência e a eficácia da organização, o absenteísmo, que é o nível de não comparecimento do funcionário no trabalho, rotatividade, a saída permanente de pessoal da organização, voluntária ou involuntariamente. Desvios de comportamento no ambiente de trabalho, comportamento que viola as normas da organização, ameaçando o próprio bem-estar como o de seus membros. Cidadania organizacional, comportamento discricionário que não faz parte das exigências funcionais de um cargo, mas que ajuda a promover o funcionamento eficaz da organização. Satisfação no trabalho, sentimento positivo sobre o trabalho, resultado de uma avaliação sobre suas características. As variáveis independentes em comportamento organizacional são aquelas variáveis que influenciam e interferem nas variáveis dependentes que vimos anteriormente. Essas variáveis independentes, elas se subdividem em variáveis no nível individual, variáveis no nível do grupo e variáveis no nível do sistema organizacional. Variáveis no sistema individual,
são as características biográficas da pessoa, são as habilidades, valores, atitudes, personalidade e emoções, a percepção da pessoa, a tomada de decisão individual, a aprendizagem individual e a motivação. As variáveis do nível de grupo abrangem a comunicação, a tomada de decisão no grupo, a liderança e confiança, poder e política, estrutura do grupo, equipes de trabalho, conflito. Variáveis no nível de sistema organizacional abrangem a cultura organizacional, as práticas e políticas de RH e o desenho e estrutura da organização.